verdade, a gente tem que olhar por outro ângulo. E para minha felicidade, a gestão teve uma aprovação tão grande, de 88%, que por uma decisão autônoma da oposição, eles não lançaram, não quiseram lançar candidato. Poderiam lançar e disputar, né? Então isso, a democracia aconteceu, mas eu vejo pelo lado positivo. Primeiro, a democracia está estabelecida, com possibilidade de inscrição de candidatos e participação. Mas segundo, a gestão foi tão aprovada que conseguiu um número histórico de 88%. E aí eu senti que a instituição houve, por bem, ter um entendimento. A oposição não lançar candidato e a situação trazer esse resultado importante. Nós vamos procurar respeitar as oposições contrárias, oposição, etc., e buscar a pacificação de temas. Mas mais do que isso, eu saio hoje feliz que essa primeira parte dessa jornada trouxe 88%, que nos motivou a estar aqui sem nenhum adversário. Mas a vaga, as cadeiras para inscrição de oposição estavam asseguradas. Foi uma decisão deles não participar. Bom, Júlio, mais 3 anos à frente do São Paulo Futebol Clube. Quais são os seus objetivos, as suas metas, o que precisa ser atacado, quais são as prioridades a partir de agora? Olha, Ivan, nós vamos continuar. É uma caminhada de reconstrução que leva um tempo, né? 3 anos é pouco, nós subimos alguns degraus. No âmbito esportivo, chegamos em 4 decisões e ganhamos 2. Chegamos antes numa semifinal de Copa do Brasil. Olha só o quão foi bom esse resultado esportivo. No legado financeiro houve um equilíbrio da situação financeira, houve um estancamento da sangria. Do lado de governança, nós prometemos tudo que queríamos executar e conseguimos executar, como normas de compliance, a inclusão do torcedor, que bateu um recorde de 1,5 milhão de pessoas na história de São Paulo, num ano dentro do Morumbi. E o que nós vamos tentar prosseguir é focar na continuidade da competitividade esportiva. Competitividade é uma palavra. Vamos focar no equilíbrio e continuidade dessa questão financeira, alongando a sua dívida e trabalhando para que a gente diminua, sem comprometer o lado competitivo. E trabalhar para que o Morumbi seja uma plataforma no futuro de modernização, que traga ainda mais receitas e também uma operação maior de inovações dentro da operação do futebol. Isso não quer dizer que nós vamos virar SAF, que nós vamos ter qualquer outro modelo, mas nós vamos estudar modelos para que o São Paulo seja rentável, desde a revelação de um garoto até o legado esportivo que ele deixa, até a saída dele para o futebol de uma primeira liga, enfim, da Europa, e que a gente possa, antes dele fazer essa realização, deixar legado esportivo, como aconteceu com grandes jogadores do São Paulo. Ninguém esperava muito, foi um sigilo muito grande. Nós já estávamos conversando com ele há muito tempo, ele vinha almoçar aqui, reuniões lá em Londres. Alguns até falavam assim, não ilude o torcedor, não estamos acreditando, e deu certo. Agora nós estamos no mesmo patamar, conversando, respeitando a família, vendo o sentimento. O Lucas está muito feliz aqui, nós estamos felizes com o Lucas, mas temos parâmetros, estamos conversando. Se falar aqui o status quo hoje, eu falo assim, otimismo. Aliás, ele falou isso ontem. Então nós estamos otimistas. Agora o São Paulo é um clube responsável financeiramente, é um clube que pensa em algo que é possível fazer. Uma coisa positiva, o CT da Barra Funda, que vocês conhecem muito bem, ele tem agora, com a reforma do vestiário, que é algo que desde a inauguração não se mexia, ele tem o gramado do Campo 1 sendo trocado com a grama do Morumbi, ele já teve o Refis Plus, a academia, o refeitório, a cozinha, vamos mexer nos quartos, os atletas, ou seja, o São Paulo está estruturando o seu CT, que sempre foi o modelo, de forma equilibrada. E o atleta está vendo isso, e o Lucas sabe que essa estrutura há um empenho da diretoria, um empenho de todos nós. Então, eu estou otimista. Agora, é um processo, nós vamos continuar conversando, independente de proposta A, B ou C, eventual que ele tenha, nós respeitamos. Estamos otimistas, vamos fazer de tudo para que ele continue. E esse talvez, junto com o Luiz Gustavo e com o Hélio, sejam os reforços efetivos que a comunidade espera. No final do ano, com um déficit. Em agosto, nós tínhamos essa janela, oferta por 3 ou 4 jogadores. Era importante o dinheiro? Claro que era. Nem se compara esse valor dado. Mas nós, naquele momento, nós tivemos a tranquilidade de não vender os atletas e tentar ganhar uma competição como ganhamos a Copa do Brasil. O que aconteceu? Nós trouxemos um legado esportivo, dignidade, autoestima e mais do que isso, valorizamos esses atletas.
Se eu tivesse vendido 4 lá, com um jogador de agora, eu bati aquele valor do 4. Então, o dirigente tem que ter sangue frio. Então, nós sabemos que se por acaso tenhamos um déficit esse ano, porque a janela, eu não sei se fechamos até dezembro alguma venda, mas nós sabemos que logo em seguida, os atletas que valiam 5, 6, podem valer o 18, que é oficial, que já existe, mas que nós achamos que pode aumentar, e pode aumentar bastante. Só para insistir na questão do Lucas, tá? A questão agora é financeira? Claro, é uma questão que passa pelo lado financeiro, é uma questão em que o Lucas entende que o São Paulo é um clube que está atento em todas as questões de reforços e de projeto, mas também é um clube que tem responsabilidade orçamentária. Mas eu posso dizer que estamos muito próximos. São questões apenas contratuais, de aspecto financeiro, de ajuste. Eu estou otimista por causa disso. Eu acho que o São Paulo tem muita verdade no que faz. O Lucas, sinto que ele está feliz, nós estamos felizes, mas é um ajuste financeiro. Falar para você que nós vamos fechar, eu só vou falar a hora que tiver assinado. Mas o otimismo existe. Aliás, foi ele quem falou isso num troféu ontem que ele foi receber. E nós trabalhamos com verdade. De repente, a qualquer momento, pode vir a notícia. E nós queremos muito que o Lucas fique. A ideia é fazer 3 anos. A ideia é que o Lucas fique 3 anos. É um grande jogador, é um grande atleta, numa forma física excelente, que a gente sabe que ele vai jogar até o final do terceiro ano em alto nível. E depois a gente faz uma outra proposta para ele ficar aqui e encerrar a carreira. O Luciano vai sair? Não, o Luciano tem contrato. Nós contamos com o Luciano, nós contamos com o elenco. E aonde o São Paulo puder, assim como foi com o Eric e que foi com o Luiz Gustavo, a gente pode reforçar pontualmente. Mas o primeiro objetivo é o Lucas. E é nesse momento que eu quero finalizar, nesse resultado tão bonito que nós estamos vivendo, quando você tem uma gestão com tanta dificuldade, a gente olhar para trás. Perdemos um campeonato em 22 Paulista, numa inversão de gols, né, no Allianz. Depois perdemos em Córdoba. Aí perdemos a classificação contra o Água Santa. E as trombetas no futebol, às vezes tocam. Alguns para o lado passional, outros com o lado interesseiro, outros com o lado de poder. Mas o dirigente tem que ter convicção. A área de futebol é correta, nós seguimos esse caminho e tínhamos a convicção. Assim como pode acontecer numa desclassificação futura. Eu me lembro que quando nós perdemos do Água Santa lá em Córdoba, o São Paulo precisa voltar a se profissionalizar. O São Paulo está profissionalizado em todas as áreas. No futebol nós temos profissionais, que é o Rui Costa, o Muricy e o Biasotto na base. Mas claro que nós temos que ter a figura de um conselheiro que traz essa proteção aos executivos, que é o caso do Belmonte e outros, e nas áreas outras, no marketing, no financeiro, no jurídico, é a mesma linha. Nós temos profissionais com metas corporativas, mas que têm a ajuda daqueles que podem dar tempo, até para proteger esses executivos, trabalhando. Então o São Paulo tem no comando um cara que é, sobretudo, um torcedor de arquibancada, eu não me canso de dizer, isso me dá uma satisfação enorme. E é um cara que analisa sem emoção. Nem a SAF, quando chegou, era a salvação do mundo, e eu sei que muita gente fala, a SAF vai salvar o futebol brasileiro. Calma, nós temos que observar o que está acontecendo. E eu dizia na minha campanha, Drago, que a SAF, nós não seríamos nem os primeiros nem os últimos. Nós vamos observar. E nós temos que entender que o lado associativo pode ser profissional, desde que a gestão seja profissional. Quando eu chego hoje, com a aprovação que a Assembleia nos deu, sem a oposição apresentar candidato, isso dá tranquilidade? Não. Dá muita responsabilidade para que a gente continue transformando São Paulo, reconstruindo São Paulo com métodos empresariais e profissionais, sem demonizar o lado associativo e também sem afastar o lado empresarial de um sistema legal que a SAF nos trouxe. Nós temos que ter equilíbrio e no futebol nada mais sério e mais importante é ter equilíbrio, porque na hora de uma dificuldade você comete erros. O São Paulo trocou. Teve o Crespo, depois o São Paulo teve o Rogério e o Dorival. Eu conheço clubes, SAF inclusive, que um ano ou numa competição do Brasil trocou 5 vezes de técnico. Aí eu vou dizer assim, eles são amadores que estão lá? Não, são contingências. Então, eu gostaria de ter um técnico só, mas a nossa troca é bem menor do que muitos clubes que às vezes setores apregou como clubes modernos, SAFs, etc. Nós temos que ter muito equilíbrio ao analisar um cenário econômico do futebol e um cenário de gestão.
falou de reforços pontuais. Esse reforço pode ser um centroavante, esse seria o nome do Pedro Raul, que saiu também hoje? Não, eu já ouvi o nome do Pedro Raul na imprensa. Tá? Eu não discuto nunca nome aqui, eu respeito os nomes que colocam, eu já vi outros nomes. Tem nomes que às vezes passam pelo nosso monitoramento, outros não. Eu não vou falar de nomes, mas o São Paulo sempre vai buscar em posições que pode imaginar uma carência, ele vai trazer oportunidade, desde que caiba no nosso orçamento, desde que caiba no nosso compromisso. Eu me lembro que quando nós formamos o elenco com o goleiro Rafael, ele era mais do mesmo. O Rafinha era velho, até falaram, é um carro velho aí, não sei o quê. O Rafinha foi campeão, está ganhando com 38 anos, todas as referências. O Alisson era criticado porque veio de um time rebaixado. Nós não podemos esquecer. Caio Paulista, absurdo. Refúgio do Fluminense. Michel Araújo. Gente, eu estou dando alguns exemplos. Futebol tem que ter um pouquinho mais de razão. Claro que alguns jogadores não dão certo, não encaixam no sistema. Mas todos esses jogadores que performaram bem, valorizaram o São Paulo e se valorizaram. Porque a maioria deles estão com o contrato reformado.